Eu vou tomar a tua empresa porque tu não pode fazer cartel. Então, ele expropria o empresário e simplesmente, desculpe a palavra, dane-se. Ele não vai poder fazer nada. Ele não vai simplesmente chegar lá no governo e abrir um processo contra o governo, se ele é ditador, se ele é totalitário. Ele não vai resolver. Então, é realmente um risco para a economia, a questão do protecionismo. Sempre que se falar, não, é para defender o mercado interno, é para defender os empresários, cuidado. Provavelmente, né, na maioria das vezes, ele quer apenas uma desculpa para se meter na economia e tirar realmente essa liberdade do consumidor de dizer o que quer ou não consumir e de obter. Então, realmente, muito cuidado, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Sobre essa questão de investimento interno, né, eu ouvi uma expressão que eu não conhecia recentemente, falado de forma pejorativa, o rentismo, falado assim com a cara até de nojo, rentismo, que é exatamente você pegar, deixar seu dinheiro na poupança para ele ir lá e se acumulando e se fazendo como se aquele dinheiro não estivesse rodando e gerando valor. Para o político que mencionou que era ruim o rentismo, vem a ideia de que o cara tem que receber todo o dinheiro dele e jogar de novo na economia, e que isso vai fazer a economia virar. E que você deixar na poupança, você não está fazendo a jogada da economia, você está justamente vivendo de rentismo, você não está botando a economia para girar. Isso é uma ideia falsa, porque o banco, quando você bota o dinheiro no banco, mesmo na sua conta, ele não fica lá paradinho, na sua conta, ele pega aquele dinheiro e bota o dinheiro para girar. E se quando você pedir, ele pega uma parte do dinheiro que está girando, bota na sua mão, mesmo que não esteja aplicado na poupança, o dinheiro ali está girando, está gerando riqueza, está gerando trabalho em algum lugar. E aí você fala ruim contra quem trabalha com rentismo, com quem pega seus ganhos e coloca lá no banco, você trata mal esse pessoal e você diz que você tem que expropriar isso, porque você só quer, se você quer combater o rentismo, você quer somente uma desculpa para você meter mais a mão no dinheiro das pessoas. E para um burocrata decidir o que vai ser feito daquele dinheiro que você estava acumulando. Que foi justamente o que aconteceu aqui na época de Collor. Ele chegou e pegou todo o dinheiro da poupança das pessoas, né? Para ele combater a inflação, para ele fazer da melhor forma que ele achasse justo. E essa questão do rentismo, você vai ter pessoas de fora querendo investir em países emergentes para fazer o dinheiro dela se transformar em mais, que vai possibilitar justamente os investimentos externos, que, como dito no país socialista, o risco é alto. O risco de investir em Cuba é altíssimo. Por que o BNDES resolveu emprestar para Cuba? Isso é uma coisa que a gente deveria se perguntar. Porque ele não está emprestando dinheiro do BNDES. O BNDES adquire recursos nossos e para investir em um local de alto risco como Cuba. O que o investidor privado vai olhar é se vale a pena investir o risco e a rentabilidade. Vamos ver. No caso citado da Índia, ele vai e expropria. Deixa o capital externo vir, criar uma fábrica, criar não sei o que, ele mete a mão. Então o capital externo sabe que a lei não vai mais meter dinheiro. E que é o que acontece hoje no Brasil. O capital externo está fugindo, por quê? Porque o governo está, através da inflação e de imposto, tirando a possibilidade das pessoas investirem lá, serem atrativo aquele investimento, que não é ruim. Não é ruim. A gente tem uma ideia de quem ganha muito dinheiro, bota na poupança, vive de rentismo, que isso é ruim. Essa é uma ideia extremamente equivocada. E outra coisa que ele cita também no livro que eu achei interessante foi, olha, se eu não consigo atrair investimento externo, eu faço o quê? O quê? Ele vai e diz, olha, deixa cada um acumular riqueza, deixa as pessoas deixarem o dinheiro na poupança, mas o que é que o nosso país fez agora? Aterrorizou todo mundo, aumentou a inflação, aí o pessoal teve que sacar o dinheiro para poder pagar a conta, porque a inflação está grande, para poder sobreviver. E quando a gente olha que Levi está sugerindo aumentar tributo, aquilo não é bom para as pessoas, nem é bom para a economia, nem é bom para recuperar a economia. Porque aquele dinheiro que está saindo por tributo é para o Estado dar mais dinheiro para empresas amigas do Estado investir. E elas investem em bairro e são um risco para a população. Então, se você não tem credibilidade para atrair investimento externo, como é o nosso caso, deixe de fazer poupança, mas o nosso governo é tão totalitário, como disse Priscila, e ele busca tanta miséria da gente que ele não deixa nem a gente fazer poupança, para que os empresários locais consigam criar empreendimentos que melhoram a qualidade de vida da população. Ele até a nossa poupança ele quer meter a mão, ou seja, pela inflação, que se
você deixa o dinheiro na poupança, ela não rende nem a inflação, ou então ele tributa isso, ou então diz que você só pode usar X da sua poupança e voltamos novamente a um governo totalitário e não saímos da crise. Se queremos sair da crise, e se queremos sair do problema, o governo tem que deixar a gente deixar nosso dinheiro no banquinho paradinho para ele girar e movimentar a bola da economia. E não ficar pegando nosso dinheiro para investir em amigos do rei, como eu costumo chamar. Claro que eles chamam de ajuste e às vezes chamam de remédio amargo, transferindo a responsabilidade da crise para a população, quando na realidade quem criou o problema foi eles. Um remédio amargo para a doença que eles criaram. Na verdade, o nível de gasto continua mesmo. O nível de gasto E isso ainda quando eles não falam em controle de preço. Porque, por exemplo, quando a inflação está muito alta, justamente no confisco, no controle de preço ou no congelamento do preço. Porque o que acontece? Quando a inflação está muito alta, o governo tende a dizer, olha, não agora, eu vou colocar o preço, por exemplo, o leite, né, o nosso amigo leite, ele custava R$5. Agora eu vou congelar o preço em 3. As pessoas que não poderiam comprar o leite, agora vão poder comprar, as menos abastadas. O que vai acontecer? O preço a R$5 pagava os custos do produtor, que ainda tinha uma margem de lucro, uma pequena margem de lucro. O preço agora a R$3 provavelmente nem vai bancar os custos da produção. O que vai acontecer? O preço vai aumentar novamente. Né? Os impostos vão aumentar, porque não é só o custo da produção, tem o imposto sobre o serviço, são vários impostos sucessivos que o produtor paga até chegar no consumidor, é por isso que chega tão caro. Né? Hoje no Brasil nós temos uma política tributária completamente inviável. Então o que vai acontecer? Congelou o preço do leite. As pessoas vão comprar excessivamente aquele bem, porque agora está acessível para todo mundo. Só que vai acontecer uma escassez, porque o produtor não vai mais conseguir fazer tanto leite, produzir tanto leite para atender essa demanda de gente. E a partir do momento que há escassez, o que acontece? Antes eu tinha leite a R$5, mas eu ainda conseguia comprar. Agora nem isso. Nem a 3, nem a 2, nem a 5. Não tem mais leite no mercado. Então, realmente, cuidado quando o governo ele começar a dizer que vai congelar o preço. Porque se o produtor não conseguir pagar seus custos de produção, mais uma vez, repito, ele vai fechar. E se fechar, não vai gerar renda, vai gerar desemprego e vai provavelmente aumentar a inflação. Isso. No caso, a política e ideia, né, que o Mises fala, que é justamente no século das luzes o que acontecia. Você tinha uma ideia de que, não, agora nós produzimos o suficiente para sobreviver. Nós não precisamos produzir mais, nós não precisamos mais gerar excedentes, porque agora nós conseguimos viver daquilo que produzimos. Só que aí há um grande erro. A partir do momento que você não produz excedente, você começa a não gerar riqueza. Porque eu preciso de trocas a mais, além, é claro, de manter a minha subsistência, eu preciso, para gerar capital, para gerar riqueza, ter um excedente de capital, um excedente de bem, seja ele qual for. Então, o que aconteceu? Criou-se um otimismo muito grande, sabe? De que, não, agora nós vamos repensar, nós vamos precisar repensar mais no social, já que agora nós produzimos o suficiente para a gente, nós vamos pensar mais no social, vamos pensar mais na necessidade do outro. E, na verdade, não é assim. Nós sempre precisamos produzir, independente do tempo. Claro que, como cidadãos, nós temos que pensar na necessidade do outro, tá? É no processo de geração de riqueza que nós temos que atender necessidades. Mas não basicamente nós vamos parar de produzir para atender essas necessidades, porque senão nós voltamos ao estágio inicial. No caso, o que foi que aconteceu? Alguns grupos de pressão, né, do governo, estou pulando um ponto justamente para entender o anterior. É o seguinte, criou-se uma discussão política de grupos de pressão, ou seja, de minorias na sociedade, com interesses em determinado setor. Por exemplo, hoje você tem um mercado especializado para pessoas negras, porque uma minoria, vamos dizer, né, um grupo, claro que não tem que ser, não tem que ter um mercado especializado, não estou dizendo isso, eu estou dizendo o seguinte, que um grupo, na intenção de rever
a sua participação no mercado, uma participação maior, em busca de privilégios diferenciados em detrimento de outros grupos sociais, eles simplesmente fazem o quê? Exigem do governo, tá? Criam uma discussão política que faz pressão no mercado para desenvolver aquele produto para aquela determinada população, para aquele determinado setor. Só que aí o que acontece? Não é com base no machismo, não é com base em pressão, não é com base em briga que eu vou gerar riqueza, para aquele setor, que eu vou atender aquele setor específico. Não, isso é na base do cálculo, né? É justamente o que eu falei que Mises propôs, a base do cálculo econômico. Eu não posso chegar no meio que justamente os sindicatos eles fazem, né? Eles fazem o quê? Eles chegam em um determinado momento, eu tenho que aumentar o salário para X e tenho que produzir tantas quantidades para aquele setor, para aquele público. Só que o sindicato em si, o público, o grupo de pressão em si, ele não tem autoridade econômica, intelectual para dizer que vai fazer ou não. É o consumidor, é aquele que vai consumir aquele produto, é aquele que vai comprar aquele produto e as empresas que vai decidir se é viável ou não produzir para aquele setor ou produzir em outro setor, deixar de investir naquele e ir para outro. Entendeu? Então, assim, é difícil quando a política, esses grupos políticos, eles tentam suprimir o mercado e querer impor sua vontade à força no mercado. Que é justamente o que vai acontecer. É miséria, é falta de investimento, é falta de produção. No caso, o exemplo dos Estados Unidos de Roma é o seguinte, que os Estados Unidos fez justamente isso, né? Pequenas minorias, elas foram, hoje, claro, está muito mais evidenciado, mas elas foram crescendo tanto que em um determinado momento aconteceu o quê? Os gestores públicos, né, os partidos, os políticos em si, deixaram de legislar, de trabalhar em função da melhoria do povo para trabalhar em função de pequenas minorias, de pequenos privilégios de um grupo. Né? Então, foi justamente o que aconteceu. Só que é o seguinte, os Estados Unidos é mais rico. Essa política social, uma hora vai quebrar o país. Mas como ele é rico, ele consegue segurar mais. Já Roma, por exemplo, antigamente, o que foi que aconteceu? Eles fizeram tanta pressão, né, em cima do governo, em cima de tudo, que uma hora realmente quebrou. Ele não conseguiu aguentar muito. E a partir disso, esses grupos, essas minorias começaram a tomar realmente a política e o cenário político. Tanto é que eles tiveram realmente que redefinir toda a economia da época, porque não tinha mais como segurar. Ou você fazia a economia crescer, ou você atendia esses públicos, porque realmente demanda muito dinheiro. Imagina, se você for criar, mesmo que não seja viável, produto para cada uma minoria que aparece. Né? Hoje tem a minoria disso, a minoria daquilo, tem as políticas que atendem essas minorias e que impactam diretamente no mercado. Você não consegue atender a todo mundo, não tem como atender todo mundo. Então você tem que atender o que é mais viável. Mais viável que eu falo economicamente. Tá? Porque você não vai despender custos a uma coisa que não vai te trazer retorno nenhum. Ninguém é louco de investir nisso. Tá? Então não é a política em si que tem que mandar no mercado. É o mercado que, querendo ou não, influencia na política, nas boas práticas econômicas que o governo tem que ter. E as ideias iluminam a escuridão. É uma boa prática ter novas ideias, ideias boas. Nós temos que matar as ideias ruins. Tá? Ideia ruim não tem que passar. Por exemplo, ideia de imprimir dinheiro. Absurdo. Você não tem que fazer isso, você tem que matar essa ideia, você tem que combater essa ideia. Você não tem que ficar promovendo isso. É por isso que muitos mercados, eles morrem porque a pessoa não sabe... por exemplo, não entende de economia, lança lá uma ideia qualquer e eu, como governo totalitário, eu digo, olha, essa ideia é boa ou essa ideia não é boa, de acordo com o meu querer, por exemplo. Então, eu começo a fazer o quê? Eu começo a alimentar, a fomentar ideias ruins. E ideias ruins custam caro. Ideias ruins quebram um país. Então, nós vamos começar nisso, né?
cada um de nós pode ser empreendedor tanto criando uma nova iniciativa como já dentro de uma empresa. Então, não é porque você trabalha em algum lugar, você já é empregado em algum lugar, que você não pode empreender. Você pode fazer essa empresa crescer. E claro que fazendo essa empresa crescer, você cresce também. Então, vamos ter boas ideias, vamos propagar boas ideias, porque com isso a economia cresce e gera riqueza e você provavelmente vai acumular mais capital e alimentar o ciclo. Sobre a questão das ideias, justamente o lado mais conservador de Mises também fala para a gente divulgar as boas ideias, né? Porque o grande problema é que não tem essa divulgação dessas boas ideias. No Brasil a gente já tem educação ideologizada, né? A gente já tem toda a educação da esquerda, e o que é que falta para a gente difundir essas ideias? Não é para a gente se revoltar, se transformar num revolucionário, pegar em armas e sair estripando os marxistas, mas é para a gente divulgar as outras ideias. Afinal, um jogo político, um jogo de sociedade, e se a gente preza pela vida, e se a gente é tão diferente dos outros, a gente vai justamente tentar passar ideias novas e novas políticas e novos tipos de concepções, né, que o Mises faz isso muito bem. Eu recomendo a todos a leitura do livro. Muito obrigado por destinar o domingo de vocês aqui. Infelizmente a gente não vai ter tempo para perguntas, porque falta somente 5 minutos para fechar o shopping. Diego depois vai gravar um vídeo aqui para a gente. Muito obrigado a presença de todos. Dia 22 a gente tem outro evento aqui, que é o de Frederic Bastiat. O nome do livro é o mesmo nome, dia 22 de agosto, que é Frederic Bastiat. Frederic Bastiat que vai falar sobre essa questão econômica. E quem vai ser o palestrante sou eu, mas promovido tanto pela Saraiva quanto o Estado de Direito, né? E os eventos da Saraiva, inclusive o Lobão vai estar aqui dia 22 de tarde, se eu não me engano. Os eventos da Saraiva vocês acessam no saraivaconteúdo.com.br, e eu vou passar a palavra agora para a Priscila para que ela faça as últimas considerações. Muito obrigado a todos. Então, no caso, como eu disse, né, no começo, realmente é uma explanação muito longa, que só em 2 horas de evento não dá para fazer, né? Mises precisou de 6 dias, né, e 6 palestras para realmente poder divulgar um pouco e difundir um pouco dessas ideias. Eu recomendo a leitura não só desse livro, né, que é realmente uma introdução a uma política, a uma ideia conservadora, mas mesmo assim que inova a cada dia, né, que ganha uma nova roupagem a cada dia. Tá? E, claro, se vocês quiserem também conhecer o grupo, o Estado de Direito, nós sempre, todos os meses fazemos reuniões de alguns livros, de alguns temas que achamos importantes e que achamos por bem, né, são as boas ideias, propagar para o público em geral. Tá? Até vocês viram, não é feita uma seleção, né, de pessoas. Então, qualquer um pode vir, qualquer um pode chegar e qualquer um pode debater. Hoje realmente não dá por conta da hora. Mas aí, vocês, como o Luiz falou, né, sempre acessem, se puder, a página da Saraiva, né, para ver os eventos que estão marcados, tanto do Estado de Direito quanto da própria livraria. E qualquer coisa, se vocês quiserem conhecer mais a gente, entra lá na página Estado de Direito, e tem um grupo do mesmo nome. Tá bem? Qualquer coisa pode mandar também e-mail para mim que eu respondo.